E o urso vê-se meio perdido e tem um instinto. Pequenito como ele é, faz o gesto ameaçador dos ursos de atacar e solta um grito de urso, mas é um grito de urso pequenito. No entanto, a câmara começa-se a deslocar e nós vemos que por trás do urso pequeno está o outro urso, o grandalhão, a fazer exatamente o mesmo gesto de ataque e o mesmo rugido, só que um rugido extremamente amplificado, claro, porque ele é um urso macho grande. E o puma, de repente, vê-se ali encurralado com dois ursos e percebe que de predador ele corre o risco de passar a presa. E lá saiu de mansinho, sem ter concluído o seu objetivo. Nós estamos em Isaías 33. E se vocês já leram o capítulo de Isaías 33, vocês vão perceber que o texto vai alternar entre dois movimentos. Entre aquilo que se passa na realidade, no terreno, e aquelas que são as promessas feitas pelo profeta através da palavra de Deus. Por isso, nós não nos devemos admirar que de versículo para versículo, por vezes o texto vá alternando entre situações de desalento e de profunda depressão, misturadas com outras situações de alegria, de júbilo, pelas promessas daquilo que Deus vai fazer. Eu queria convidar-vos esta noite a vermos algumas situações de depressão e vocês vão ver que pelas expressões que aqui se encontram, isto poderia fazer parte do telejornal das 8 horas sem problema nenhum. Queria convidar-vos a lerem, se alguém desejasse, em primeiro lugar, começarmos por o versículo 7. Isaías capítulo 33, versículo 7. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Muito obrigado. Há muitas maneiras de traduzir esta expressão. É uma expressão enigmática, não é de fácil tradução, é uma expressão obscura. Na realidade, dois dos nomes que nós hoje vamos mencionar aqui, vocês vão conhecer de um personagem que há muito tempo atrás foi uma das figuras-chaves do governo de Israel. O senhor chamava-se Ariel Sharon. Não sei se vocês se lembram dele. E a primeira expressão é esta, é o plural de Ariel, Arielim. Arielim é uma expressão enigmática, porque na verdade, se nós a quiséssemos traduzir à letra, teríamos que a traduzir como os leões de Deus. E não fica bem traduzir pelos leões de Deus. Traduz-se por diplomatas, traduz-se por heróis, mas na verdade é uma expressão em que se mostra que Ezequias foi mobilizar os melhores homens que ele tinha ao seu dispor para conseguirem persuadir Senaqueribe a cessar a sua agressão, a regressar ao compromisso que ele tinha assumido e a retirar as suas tropas. Quer isto dizer que Ezequias não se poupou esforços. Os melhores homens, a nata intelectual do seu tempo, foi investida no sentido de procurar parar o avanço irredutível da destruição de que Judá era alvo. E o resultado que nós vemos aqui nesta passagem é que estes heróis, nos quais estava depositada toda a esperança daquelas pessoas, não foram capazes de levar a bom termo a sua missão. E o versículo 7 dá-nos conta da frustração, por um lado, destes homens e da percepção que eles tinham, porque justamente eram pessoas habituadas a lidar com situações diplomáticas e com situações dramáticas, e eles mais do que ninguém conheciam a capacidade devastadora da Assíria e, portanto, ao perceberem que eles fracassaram na sua missão, além da frustração, diz-nos o texto que eles choraram alto. Porquê? Porque eles exprimem desta maneira a sua desolação, não só por não terem conseguido o objetivo, mas sobretudo por saberem eles, mais do que qualquer outro, que o resultado desse falhanço iria ser realmente devastador. E este versículo 7 do capítulo 33 de Isaías mostra-nos, se nós quisermos ver a nossa contemporaneidade, mostra-nos justamente que cada país que foi atingido pelo Covid-19
colocou todo o seu saber, todos os seus melhores profissionais, toda a nata intelectual do nosso tempo, naquilo que nós denominamos a linha da frente. Pessoas que lutam para que as previsões não sejam cumpridas, para que as mortes não sejam tão altas, lutam hoje em dia para que uma vacina possa chegar o mais rápido possível ou um medicamento se torne ainda mais eficaz. E nós assistimos a isto, assistimos em certas alturas na Itália, na Espanha, na França, nós vimos profissionais de saúde dedicadíssimos ficarem ultrapassados pela avalanche dos casos que estiveram diante deles e por terem muitas vezes de escolher entre aqueles que tinham que viver e aqueles que tinham que morrer. E nós assistimos nos telejornais aos apelos dramáticos destes profissionais habituados a lidar com situações de stress, com situações dramáticas, a chorarem, a pedirem ajuda, porque eles, mais do que ninguém, percebiam o drama que estavam realmente a viver. E, portanto, este versículo 7 do capítulo 33 de Isaías, recordemos, escrito no século 6 a.C., reflete ainda hoje o drama que muitos viveram nos países europeus muito recentemente. O versículo 8 vai-nos também fazer alusão à nossa realidade de hoje. Alguém gostaria de ler este versículo 8 também? As estradas estão desoladas. As estradas estão desoladas. Sim? Irmão Nelson, continue. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Rompeu-se a aliança, as testemunhas são desprezadas, homem nenhum é respeitado. Muito obrigado. É engraçado esta expressão, as estradas são desoladas. Sabem qual é a palavrinha que está aqui? Cessam os que passam por elas. É a palavrinha Shabat. É a palavrinha sábado. Ou seja, as estradas estão no seu sábado. A palavrinha Shabat significa não apenas cessar, repousar, mas também sentar-se. Ou seja, deixou de haver movimento. Ninguém se faz à rua, ninguém se faz à estrada com medo de encontrar justamente o desolador. E isto é tanto mais dramático que o texto bíblico diz-vos uma coisa interessante. As estradas são desoladas, cessam os que passam por elas. Esta palavra passar é a palavra que identifica por excelência o povo de Deus. É a palavra Ivar. Da palavra Ivar vem a expressão Ivri, ou seja, a expressão hebreu. O hebreu é aquele que passa, o hebreu é aquele que atravessa. O povo de Israel tinham este nome de hebreus porque justamente eles tinham atravessado. Eles passaram do Egito para o outro lado e atravessaram o Mar Vermelho. Ivri é aquele que atravessa. E, portanto, o cessar da estrada, o cessar, este atravessar do povo de Israel constitui justamente uma ameaça à sua própria identidade. Quer dizer que a sua identidade está em risco, a sua sobrevivência está em risco. E uma vez mais, nós verificamos aqui que este cessar de viajar, este cessar de andar, este impedimento de atravessar, de ser o povo de Deus tal como ele é, corre para estes israelitas, tem o risco daquilo que se tinha passado 9 anos antes, justamente com o Reino do Norte, que tinha sido deportado completamente pela Assíria. E o relato prossegue-nos, dizendo justamente que as cidades são desprezadas. A palavra que aí está quer dizer o seguinte: os muros, as proteções destas cidades caíram umas atrás das outras, ou seja, todas as proteções que as cidades tinham não foram suficientes para deter o avanço da destruição. Rompem-se as alianças. Faz alusão, é claro, ao rompimento da aliança do Senaqueribe com Ezequias. Mas nós também nos podemos recordar de uma série de rompimentos de alianças
que tiveram lugar nesta pandemia do Covid-19. Podemos recordar, por exemplo, do Donald Trump, que deixou de financiar a OMS. Podemos recordar, por exemplo, da Turquia, que desviou o material que era destinado à Espanha, o avião que era destinado à Espanha com material médico e que a Turquia já não deixou seguir e que ficou com ele. Podemos recordar, por exemplo, que os Estados Unidos roubaram material à França. Ou seja, os países que são aliados, os países que normalmente têm relações diplomáticas uns com os outros, numa situação de drama, de problema, de tragédia, rompem as alianças. Esquecem-se das amizades que têm. Assistimos a empresas que não conseguiram assumir os compromissos que tinham anteriormente. E este rompimento de alianças não é apenas aquilo que nos relata Isaías, é justamente o devastar das situações quando as coisas estão no mais baixo. E depois temos também, no versículo 9, o devastar da economia. Se vocês leem bem o versículo 9, vocês reparam, a terra geme e desfalece, o Líbano envergonha-se e murcha, e Saron se torna como um deserto. Todas estas expressõezinhas que estão aqui são terras prósperas. O Líbano era a terra próspera ao norte de Israel. Era do Líbano que vinha a madeira de cedro. O Líbano era o fornecedor por excelência da madeira de cedro para Judá. Mas já não pode ser. Já não pode ser porque Judá está incapacitada de receber o que quer que seja. E, portanto, o Líbano, não podendo fornecer a sua madeira de cedro, não pode fazer o seu comércio, o Líbano também sofre. Faz-se referência também a Sharon. Sharon era a terra que ficava ali entre o Monte Carmelo e Samaria, ali que costeia a zona mediterrânica do Estado de Israel, uma zona próspera, uma zona frutífera, completamente devastada, como um deserto. Sharon tornou-se como um deserto. O Bazã e o Carmelo também eram zonas de abundância, despidos das suas folhas. Esta é a maneira de Isaías dizer: a economia parou. A economia parou. Portanto, meus amigos, vocês têm aqui no capítulo 33 de Isaías o telejornal das 20 horas. Têm o telejornal do Covid-19 atualizadinho, 6 séculos antes de Jesus Cristo nascer. Está aqui tudo. Anteriormente como agora, as coisas processam-se exatamente da mesma maneira. Mas, como eu vos dizia, isto alterna entre a depressão e as expressões de alegria. E eu convidaria a nós podermos ler agora o versículo 6, para não ficarmos só numa onda de devastação. Já agora, quem gostaria de ler o versículo 6 e o versículo 10? Isaías 33, claro. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor está no teu tesouro. Será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. Verso 6. Quer Agora o verso ver 10. também? O 10. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Ou seja, é neste cenário de desolação que Deus se levanta. E este levantar de Deus, dos versículos 6 e o versículo 10, enquadram justamente este cenário terrível que nós acabamos de mencionar. E este erguer de Deus é significativo. Ou seja, Deus ergue-se quando humanamente tudo falhou. Ezequias fez o melhor que ele tinha, enviou os melhores homens que tinha, falhou. As cidades fortificadas que deveriam proteger os seus habitantes falharam. A economia que deveria dar abundância e promover o emprego fracassou, colapsou. E, portanto, no momento em que as coisas estão no seu nível mais baixo, diz Isaías, Deus levantou-se. Relembro a todos que o verbo levantar, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento,
é o mesmo verbo que serve para a palavra ressuscitar. Este levantar de Deus equivale a um ressuscitar. Quer dizer que o levantar de Deus vai erguer as pessoas que estão ao seu cuidado. E reparem, diz-nos logo no versículo 5 até, o Senhor é sublime porque Ele habita nas alturas. E este Deus que habita nas alturas, não nos esqueçamos, é o Deus que está próximo, está em cima, mas não está distante. Diz-nos nesse versículo 6 que ele, e no versículo 5 também, que Ele vai encher a Sião de direito e de justiça. Sião é uma expressão que contempla 3 realidades. A palavra Sião muitas vezes faz alusão ao céu, ao lugar onde Deus habita. Muitas vezes também é a palavra que é escolhida para designar a cidade de Jerusalém. E é também a palavra que é escolhida para designar o monte onde está o templo. Dizer que Deus se levanta e leva o patamar de qualquer judeu no tempo de Ezequias e no tempo de Isaías a uma dimensão cósmica. Deus não apenas se levanta no céu, Deus levanta-se para unir este erguer, este ressuscitar, não apenas em cima, mas também em baixo. E os especialistas estão de acordo em afirmar que estas palavras eram de consolo para Ezequias. Porquê? Porque Ezequias tinha feito uma reforma religiosa no seu tempo. Tinha tentado relevantar e erguer a espiritualidade do seu povo. E no momento em que as coisas estavam a correr bem, veio Senaqueribe e quase destruiu completamente a obra de Ezequias. E este levantar de Deus é um levantar de esperança. É o mesmo levantar que nós podemos também experimentar, que nós podemos também esperar, ao qual nós devemos também ansiar. Quando as coisas estão no mais baixo, quando o ser humano fez tudo e tudo parece fracassar, não nos esqueçamos que Deus se ergue, que Deus se levanta e que Ele une o céu à terra, numa vontade cósmica de voltar a renovar todas as coisas, por mais baixo e por mais destruídas e por mais devastadas que elas estejam. Todas as outras expressões são tremendamente ricas e eu vou poupar-vos ao tempo, porque vocês sabem que eu sou de resumos, não sou de prolongamentos. E, portanto, da próxima vez, nós examinaremos todas as outras expressões que são muito mais profundas do que aquilo que nós imaginamos. O direito, a justiça, a salvação, a sabedoria, o conhecimento, o temor do Senhor fica para a próxima terça-feira. Hoje ficamos com esta nota positiva que representa o levantar de Deus, o erguer de Deus. E nós muitas vezes precisamos ter esta nota positiva, porque o erguer de Deus é um erguer de juízo e de julgamento. E sabem uma coisa, nós falaremos disso na próxima semana. O povo de Israel, os crentes de Judá, nunca temiam o julgamento de Deus. Pelo contrário, oravam por ele. Porquê? Porque o julgamento de Deus é aquele que permitia a libertação deles. E este erguer de Deus é o juízo de Deus, é o julgamento de Deus, é aquilo que nos permite pensar na nossa libertação. É uma excelente e boa notícia. E que Deus nos ajude a que no meio de muitas vezes da perplexidade dos nossos contemporâneos, da devastação que alguns sofrem em perder os seus trabalhos, em não saber como é que será de novo o seu futuro, nós possamos ser aqueles que lhes transmitam esta esperança do erguer de Deus, de uma liberdade, de um futuro, de uma ressurreição, que Deus quer realizar na vida de cada um de nós e na vida daqueles que quiserem colocar a sua confiança nele.